Pessoal, boa noite, a paz. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para começar essa live com o Gugu na linha, Deus em 10, o ministério em ação, um ministério que vem crescendo cada vez mais com as lives de assuntos bem relevantes, mas uns assuntos bem que estamos vivendo no momento. E hoje, uma vez por mês, estamos na live com o Ministério de Casais, o Ministério Lugar de Origem, e vamos falar um pouco para a família. Então, estamos aqui esperando o Gugu para podermos começar. Boa noite, Val. Boa noite, Val. E vamos, no nome de Jesus, pedir a Deus que nos dê uma palavra direta do trono dele, para que possamos passar, a quem vai assistir agora, a quem posteriormente vai assistir. E em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe aqui. Vou convidar o Gugu. Peraí, Gugu, como que eu coloco você? Achei. Convidando o Gugu. Fala, Brunão, Dani, Graça. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí legal? Estamos. Tá legal a internet aí? Tá funcionando legal? Ouvindo, vendo? Tá tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Grazi? Graças a Deus também. Graças a Deus. Queridos, primeiro eu quero agradecer, o privilégio de vocês disponibilizarem o tempo de estar aqui conosco, Além disso também, olha como é que Deus é maravilhoso, Hoje nós estamos fazendo, no canal de vocês para poder disponibilizar lá no YouTube para as pessoas terem acesso, um número maior de pessoas, Então Deus é maravilhoso, Ele opera aí de uma maneira sobrenatural em nossas vidas. Então eu fico muito feliz nessa oportunidade hoje, dia 21, nesse tempo chuvoso, de estarmos aqui. Vocês poderiam estar com seus filhos, mas vocês estão disponibilizando um tempo aqui para trazer uma mensagem que Deus colocar em seus respectivos corações para as pessoas, virem a refletir, a repensar e ver verdadeiramente se estão na caminhada ali de maneira que o Criador, deseja para as nossas vidas, Amém. Amém, Gugu. Tá travando um pouquinho, Gugu, a imagem às vezes, mas o som tá normal. Só a imagem que travou um pouquinho, mas o som ficou normal. Show de bola. Vamos seguindo aqui. Vai dar certo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E nós, pedindo direção ao Senhor, como toda vez, o Senhor, do que falarmos hoje, e o Senhor nos trouxe, temos escutado muito sobre depressão, ansiedade, e eles falam que a depressão, a ansiedade aí são o mal do século, pessoal, e muita gente vivendo disso, porque estamos saindo, em nome de Jesus, de uma pandemia que muitas pessoas se viram trancadas dentro de casa e não sabiam o que fazer. E há um tempo atrás, acho que em 2020 ainda eu ouvi de um psicólogo que a gente gosta muito, falando que a partir desse ano, janeiro desse ano, é que a gente ia ver a quantidade de problemas emocionais, que nós teríamos. Porque muita gente perdida, Hugo, ainda em relação a tudo, na verdade. Por mais que estamos aí há 2 anos, ainda tem muitas incertezas. Quantos pais de família perderam a sua fonte de renda, Quantas empresas fecharam? Quantas pessoas não sabem como recomeçar? Eu acho que a palavra essa é o recomeçar. E quantas pessoas perderam entes queridos ali, no meio dessa situação toda. E isso a gente vai vendo assim, não só pela pandemia em si, mas já estávamos em um cenário não tão bom. E as chuvas, Deus sabe todas as coisas, mas a quantidade de pessoas perdendo as casas, perdendo vidas, preciosas. Agora estamos, primeiro foi aqui em Minas, essa que a gente teve agora em janeiro, agora em Petrópolis, na Bahia, em tantos outros locais que nós tivemos esse ano.
E isso mexe muito conosco enquanto ser humano, né? Mexe muito com a nossa mente, mexe com as nossas emoções e vai trazendo muitas situações de conflitos. E a gente hoje, glória a Deus, eu falo assim, glória a Deus, essa visão ela tem mudado. Mas durante muitos anos, o cristão não podia ter depressão, né? O cristão ele não podia ter crise de ansiedade, como se nós não tivéssemos mais esse lado humano, né? Porque não foi isso que Jesus falou conosco. Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. E as aflições, entendemos nós, que elas vêm de todas as maneiras. Elas vêm pelo financeiro, elas vêm pela morte de alguém querido, elas vêm às vezes a gente está passando por alguma situação realmente de problemas emocionais mesmo, né? Ali de uma ansiedade, uma depressão, de não saber como fazer, né? E mediante tudo isso, a gente viu assim, trabalhamos aí, né, há 10 anos com famílias, né? Com casais, em aconselhamento, em cursos. E a gente foi percebendo a necessidade da gente estar estudando um pouco mais, da gente estar nos especializando, né, para a gente estar entendendo bem essas situações. Então, assim, em breve nós vamos fazer uma live sobre isso com você, mas estamos formando, né, como terapeutas, o Bruno e eu me formo como terapeuta esse mês, o Bruno a partir do próximo mês, em nome de Jesus. Estou fazendo psicanálise também, até o meio do ano já estamos aí, porque a gente precisa entender um pouco mais. E a gente foi entendendo, assim, que já era um trabalho que nós fazíamos, mas nós não tínhamos tanto esse conhecimento, né? Então, vamos buscar esse conhecimento para que nós possamos verdadeiramente ajudar as pessoas, para que a gente possa ajudar com um conteúdo melhor, o que a palavra fala, buscar sabedoria sempre, né? O conhecimento a gente busca e a sabedoria vem do Senhor. Então, nós estamos pedindo a Ele que nos traga cada dia mais. E falando sobre isso, a gente tem conversado, às vezes, com algumas pessoas que estão sempre aí passando por esses problemas realmente, né, de ansiedade, depressão. E o que vem a ser a depressão, por exemplo? A depressão é um excesso de pressão que a pessoa vai sofrendo. Ela vai tendo ali, vai acumulando, é como se você fosse colocando uma pedrinha. Hoje você perdeu o trabalho, você põe uma pedrinha. Amanhã você teve uma enfermidade, você põe outra pedrinha. Né? Aí aconteceu, você perdeu uma oportunidade de alguma coisa, e você vai ter um acúmulo de coisas que vão te deixando sobrecarregado. E muitas vezes nós vamos colocando isso para dentro e a gente não tem como colocar para fora. Porque é uma situação que vai trazendo tanta angústia, né? Vai trazendo tanto desespero e a gente acaba somatizando, né? E aí sai aonde? Sai no corpo, onde vem outras doenças que nós não sabemos a cura, né? A cura não, que nós não sabemos a causa. E algumas vezes nós temos por hábito de tratar só os sintomas. A gente não trata a causa. Né? Como também dentro do espiritual, como a gente fala, nós precisamos buscar dentro das doenças espirituais que são as psicossomáticas, qual que é a causa? Onde que aquilo começou? E às vezes a gente procura só tratar o sintoma. É como eu me lembro muito disso, um pastor que eu gosto muito uma vez fez um exemplo disso com uma árvore, né? Que as doenças psicossomáticas, os emocionais, os espirituais, eles são os galhos das árvores, mas as raízes é onde a gente não vê. E às vezes você vai lá e trata o fruto, trata as folhas, mas você não tratou a raiz. E quando a gente vem vendo isso dentro dos casamentos, inclusive, tem muitos maridos, muitas esposas com essa ansiedade, com essas crises, né, com síndrome do pânico, com outras coisas. E mediante isso a gente foi buscar na palavra o que o Senhor nos fala sobre isso, né? E a gente pegou a história de Elias que o Senhor nos trouxe. Aqui, 1 Reis 18:44. 19, desculpa. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer: que os Deus me castigue com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor
E ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A história continua, mas Nós vamos continuar. Nós vamos parar aqui, mas nós vemos na história que Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal. Botado fogo. Assim, eu imagino que foi sensacional, uma situação sensacional. Ele orou, fogo desceu. Eu peço a Deus uma fé dessa, em nome de Jesus, eu ainda vou ter. Antes disso, né, ele tinha orado e ficou 3 anos sem chover ali naquela região, né? Ou seja, um homem ali, um cara que Deus estava com ele, em todas as ações. E aí ele luta com os profetas, tem um embate ali com os profetas, vence por intermédio do Senhor, né? O Senhor abençoa. Só que nós aprendemos isso, tudo começa na mente. Sim. O primeiro campo de batalha é a mente. É o local onde o inimigo tem usado para atacar, e é onde ele tem ganhado terreno, é atacando a nossa mente, né? E foi exatamente o que ele fez ali com Elias. Elias estava num cansaço, numa pressão muito grande, que foi luta atrás de lutas, e ele cansado, uma pressão muito grande, ele escuta a mulher, fala, o mensageiro trazendo a mensagem que a mulher mandou, e ele fica com medo. Ela iria matá-lo, né? Alguém que já tinha feito tanto, que estava vendo a mão do Senhor ali com ele em todo momento. Ele pediu a morte. E quantos de nós, às vezes, no meio de lutas, de batalhas que nós estamos aí, vindo de vitórias, mas a gente tem, às vezes, um contratempo, às vezes um problema, às vezes uma enfermidade, uma perda de alguém na família, e a gente quer desistir de tudo. Né? E a gente fala, Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais esse marido, essa esposa. Quantas vezes e quantos de nós já não passamos por isso? Né? A noite escura da alma, né? Que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. E às vezes o inimigo consegue fazer com que a gente esqueça todas as vitórias que nós já tivemos com o Senhor. E colocamos os olhos somente nas derrotas, né? Somente naquilo que pode nos matar, naquilo que pode tirar a nossa paz. Mas a gente tira os olhos, aquilo que a gente sempre fala, né? A palavra fala no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando eu tiro o olhar dos montes, de onde está o Senhor, e coloco no problema, ele fica muito maior. Né? Tudo é um foco. É como aquela lupa. De longe eu estou olhando, está pequenininho, mas quando eu ponho a lupa, tudo vira um gigante. E ali é onde eu começo a ter os problemas. E muitos, por às vezes não encontrarem auxílio, não encontrarem apoio, acabam tendo essas situações. Como a gente sabe bem, né, não é divulgado na mídia, a gente sabe disso, até por questões que a gente já ouviu falar, mas o número de suicídios ele é cada vez maior. Né? O tanto de suicidas que, em potencial ainda que nós tivemos nesse período, durante esses 2 anos aí que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Não se pode falar, mas a gente teve caso próximo a nós que por uma depressão, pela pessoa não conseguir sair da situação de depressão, ele chegou a óbito pelo suicídio. Porque a situação, a pessoa não encontra uma saída, é como aquela expressão do mundo assim, tô num beco sem saída, né? No mato sem cachorro. Mas o nosso socorro é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Mas por que a gente estava orando e trouxe essa palavra desse texto? Porque às vezes a gente acha que a gente é fraco. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu não tenho força para orar. Ah, mas eu não tenho força para buscar o Senhor. Mas não são só os fracos que passam por problemas. Olha quem era Elias. Né? Olha a intimidade que ele tinha com o Senhor. Olha quantos seguiam Elias, quantos estavam firmes com Elias. Mas em uma palavra ali, vou te matar. Né? Como pode ser uma palavra, você está demitido, você está com uma enfermidade, seja o que for. Nós desanimamos. E nós desistimos. Aqui, o que dá para a gente ver, ele desistiu logo após uma vitória, mas ele desistiu antes mesmo de consultar o Senhor. E às vezes nós fazemos isso também, né? Nós desistimos. Pode falar, Gugu.
Pode falar, Bruno, pode falar. E muitas vezes nós, principalmente, a gente já falou isso aqui, mas é bom ressaltar, principalmente os homens, ele tende a passar pelos problemas sozinho. Às vezes ele não quer dividir. Você tem que saber com quem que você vai dividir, não é com qualquer um, Uhum. e o que você está dividindo. Claro, isso é ponto. Mas às vezes uma simples conversa com um amigo, às vezes um momento ali de distração, ele alivia aquela pressão sua, tira a sua cabeça do foco do problema e coloca a sua cabeça para Deus. Então, nós precisamos entender isso como Elias fez. Em vez dele consultar o Senhor, ele saiu, como se diz, né, no mundo aí, saiu quebrando. Deixa eu ir embora porque eu vou morrer. Teve medo, né? E ele teve medo porque ele não imaginava poder vencer, e ele pede a morte, dizendo que sobrou só ele, e ele esqueceu dos outros 7.000 que tinham ficado. Então, muitas vezes, nós temos, de um lado, um monte de bênção, a mão do Senhor sobre nós, as bênçãos do Senhor, vamos falar assim, sobre nós, e aí, por algum problema, nós esquecemos desse tantão de bênção e olhamos Sim. só para o problema. Sim. Pode falar, Sim. você ia falar. Ô Bruno, olha como é que Deus é maravilhoso, como é que vocês foram cirúrgicos, né? Além do Deus em 10, nós temos o 4 em 1 News, que a gente traz para as pessoas notícias que ocorrem, né? Em nosso meio, no mundo, à nossa volta, mas com viés de despertar as pessoas para acordarem, né? E entregarem, arrependerem de seus pecados e entregarem suas vidas, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? E aí eu estava conversando com Deus e falando assim, pô Deus, mas é muita notícia, assim, muita desgraça, muita coisa ruim, né? E o povo às vezes não quer ouvir essas coisas, né? E ele falando comigo, Bruno e Dani, não filho, você fala para as pessoas que eles têm que observarem sim os sinais, mas eles não é para eles pararem a vida deles. Por quê? Através das bênçãos. Porque se tem promessa, Bruno, ele vai fazer. E é o que a Dani acabou de falar. Em meio ao caos, ele usa da minha vida, usa da vida de vocês dois, para alcançar aqueles que não acreditam nele. E aí as pessoas falam, poxa, mas em meio ao caos, o Bruno e a Dani abriram o ministério deles, estão rompendo aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então o que acontece? Ele usa essas situações, né? Sempre ele ali no controle, permitindo certas coisas. E eu me ouso a dizer, Dani, que nessa pandemia ele está permitindo que nós desconectemos os nossos corações desse mundo e comecemos a voltar para ele. Então, assim, certos baques que nós tivemos é para nos causar uma maturidade espiritual ao ponto de falar assim, não, literalmente, eu dependo do Senhor, né? Porque o que acontece? O falar depender do Senhor é muito fácil, né, Bruno? Quando a geladeira está cheia. É verdade. Agora eu quero ver, é na hora que só tem a água e 2 ovos, e as crianças perguntando, e aí pai, o que nós vamos almoçar? E você como pai falando assim, Deus vai prover. E aí Deus provê e a coisa acontece. Então assim, eu creio que nesses dias, e é o que eu falo com as pessoas, pessoal, não parem a vida de vocês. Analisar o contexto é de extrema relevância e de extrema necessidade, né? Mas nós não podemos parar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos anseios. Por quê? Porque eu creio muito nisso, sabe, Dani e Bruno? Que ele usa as nossas vidas para alcançar outras vidas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci a pastora Daiane, vocês conhecem também pelas redes sociais, mas vocês não foram em Caeté, mas nós vamos agendar depois de lá. Nós queremos ir lá. Mas nós vamos lá.
A pastora Daiane, ela era arredia nas redes sociais. Deus me levou lá, eu conheci ela, ela começou a ver o nosso trabalho, né, do Ministério Deus em 10. Hoje essa mulher está desbravando nas redes sociais. Então, quer dizer, no conforto da casa dela, Deus quebrou aquele preconceito, usando pessoas que ela jamais imaginara, porque a honra e a glória é dele. Mas olha como é que ele faz as coisas. E hoje ela está desbravando, ajudando pessoas, enfim. Inclusive está nesse horário até numa live com outro pastor. Então o que eu estou querendo dizer? Pessoal, mergulha, se arrepende, leiam as escrituras, busquem, né, as informações, porque ele vai operar na vida da gente, se a gente assim permitir, operar maravilha. O Bruno foi cirúrgico. Às vezes a gente já tem a bênção, só que Satanás é tão sutil que ele usa daquela situação que a gente fala assim, poxa, mas tudo dá errado, só que a gente já está para receber, e aí a gente acaba recuando e a gente não recebe ou opera certas coisas, porque a gente achou que não ia acontecer aquilo que ele já havia prometido, né? Então, com todo respeito, eu quero encorajar essas pessoas que estão aqui nos vendo e que posteriormente nos vê. Pessoal, independente das circunstâncias do mundo, continuem colocando os seus sonhos, os seus desejos em prática, porque em meio ao caos, ele opera milagres e maravilhas. Porque João não, desculpa. A passagem que fala que, me recorda aqui, porque eu... 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que nós somos de Deus, mas o mundo jaz do maligno. Então a gente não pode ter medo. Nesses dias, Bruno, nós temos que ser ousados e obedientes, e estarmos sensíveis à voz do nosso Pai. O problema é que as pessoas acham que a gente vive na dispensação do mérito, né? E não é na dispensação da graça. E se você assim permitir, ele vai derramar sobre a sua vida discernimento, sabedoria, para que você possa ser usado para glorificar o nome dele, ajudando as outras pessoas. Então, o que eu queria deixar dentro desse contexto que vocês abordaram, é para as pessoas não desanimarem, colocarem os seus sonhos, igual, por exemplo, olha aí, em meio ao caos, Dani, você está formando, cara. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você fosse olhar a circunstância, você ia falar assim, poxa, eu não vou fazer nada. Mas a circunstância eu não tinha feito mesmo. Se fosse olhar a circunstância... Inclusive a financeira eu não tinha feito mesmo, né? Então, o que acontece? Mas em meio ao caos, olha ele operando milagre nas nossas vidas. O problema é que às vezes, aquilo que a gente acha que é natural e é normal, a gente não reconhece como sobrenatural, né? Como, a gente não reconhece como um milagre, né? Então, assim, por quê? Porque nunca nos faltou essas coisas. E hoje, com essa pandemia que ocorrera, a galera toda passou perrengue. Então você fala assim, não, eu literalmente dependo do meu pai. Então, assim, que as pessoas possam cada vez mais, e é natural, né, Dani, dentro do contexto que você falou, Satanás sabe que o tempo dele está se findando e ele está entrando. Eu sempre lembro de você, falando lá no nosso curso de casados. Gente, Satanás não brinca de ser Satanás. E ele não está brincando. Ele não está brincando. A ideia dele é mesmo, é destruir famílias, é destruir relacionamentos, é destruir, enfim, tudo aquilo que é do Senhor. Então que nós possamos ter esse discernimento, né, e buscar cada vez mais o direcionamento do alto, como vocês bem disseram. Mas tem uma situação que você colocou que é triste. A gente já até conversou sobre isso em algumas oportunidades. Deus permitiu que tudo acontecesse, permitiu algumas situações para nos mostrar que Ele é soberano e que nós precisamos nos voltar a Ele. O advento da internet é uma maravilha, só que como você usa é o problema. Só que muitas pessoas têm entrado mais em depressão, aprofundado talvez em depressão por causa da internet, procurando viver a vida que não é dela, procurando ver aquilo que não é ela. E então, assim, nós precisamos nos voltar para o Senhor.
A Bíblia fala que ai se os dias não fossem abreviados. Sim. Mas não fala que era para a gente correr junto com essa abreviação. E nós temos buscado as coisas deste mundo numa correria desenfreada, numa correria louca, porque eu imagino, isso aí eu que estou falando, que as pessoas, todo mundo, isso tanto cristão como não, todo mundo sabe que o negócio está acabando. Sabe que está acabando. Sim. Porque as pessoas cada dia querem correr mais para adquirirem mais, para terem mais, mas não sabe se vão usar. Mas mesmo assim eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr, eu quero largar minha família, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. E aí nós esquecemos de termos a calma que Mateus 6, 23 ao 34 fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, nós precisamos buscar muito isso. Olha, tá difícil? Tá. Nós estamos precisando trabalhar? Estamos. Mas nós precisamos pensar que nós não somos máquinas, pensar que os robôs eles estão fabricando lá para substituir a pessoa. Então nós precisamos ter o nosso coração voltado para Cristo, pois Cristo é a paz e a calma que nos dá o alento, nos dá a tranquilidade para viver. Sim. Certa vez, nós temos um amigo em comum, né? O Anderson Neguete. Fiz uma live com ele. Ele falou, Gugu, todo mundo, a grande maioria já ouviu falar de Jesus. O problema é que as pessoas não querem. E isso é muito forte, viu, Bruno? Porque igual você falou, tudo isso que vem acontecendo à nossa volta, por mais que a pessoa seja leiga, ela começa a refletir, ela começa, cara, o negócio tá esquisito. E eu vou mais além, Dani. As pessoas, você pode notar, você como uma futura como é que chama? Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Eu me incluo nisso. Planos futuros, cara. Você fala assim, não, vou me programar para 10, 15, 20 anos. Você já começa a falar assim, cara, não sei não, porque... Será? Entendeu? Então, assim, eu creio que a Igreja de Cristo Jesus, ela está começando a pensar nesse sentido, né? Certa vez um colega falou, é viver um dia de cada vez. E eu acho que é mais ou menos por aí. É claro, você vai traçar os planos, os objetivos, né? Tudo aquilo que você tem interesse, mas pedir sempre a orientação do nosso Pai. Por quê? Porque hoje eu vivo dessa maneira, queridos. Eu vou me abrir a vocês aqui. É um dia de cada vez, porque as coisas estão muito aceleradas. E assim, se você vier falar comigo que é normal, me desculpa, não é normal. Agora, o que me entristece muito é que muitas pessoas, e a gente fala aqui de Jesus, vocês no canal de vocês, nós aqui do Deus em 10, enfim... E a turma não quer ouvir, cara. Quando fala de Jesus, o pessoal não quer. E isso me entristece, porque os corações dessas pessoas, eles estão alinhados com o mundo. E essas pessoas, se elas não mudarem para ontem as suas respectivas atitudes, seus respectivos pensamentos, infelizmente, a morada delas não é forte, isso que nós estamos falando aqui, mas não é com o Senhor. A morada delas é nas trevas. Porque é um engano muito grande. Então, assim, é por isso que eu falo, pessoal, sempre assistam as coisas, peçam discernimento de Deus, busquem informações, porque a grande mídia, né, que a gente está vendo aí, o pessoal hoje, Dani, quer saber, eu até brinquei, é quem vai sair do Big Brother, não está nem preocupado com o Cristo Jesus, não. Isso é forte, minha irmã. Isso é forte. Mas Jesus não dá ibope, irmão, infelizmente. E é o que você falou, é bem o que esse texto traz pra gente, né? Que as pessoas não querem. Você vê aqui, por exemplo, que Elias, né, fez por meio de Deus, por meio da vida de Elias, colocou fogo lá no altar do sacrifício.
o fogo, o altar todo molhado, né? E os profetas lá dos deuses falsos pedindo, clamando, gritando e nada acontecia. Né? Elias orou por 3 anos, não choveu naquela região, e todas aquelas pessoas, Acabe, Jezabel e todos os outros, vendo tudo isso, e ainda assim eles não creram. Né? Ainda assim, eles preferiram tampar os ouvidos e se recusaram a crer. E isso há quantos mil anos atrás? Imagina hoje, né, que as pessoas estão vivendo, como você disse, o Bruno também, nesse mundo que, infelizmente, a gente tá ligado muito ao material. Nada contra nós termos material. Deus deixou aí todas as bênçãos para que a gente possa usufruir mesmo. Mas eu não posso querer o material acima de Deus. Né? E eu creio muito nisso. Que o Senhor é a chave. Que o Senhor vai nos perguntar, se você tinha uma rede social com 1 milhão de seguidores, quantas vezes você usou para falar de mim? Quantas pessoas você evangelizou por meio da sua rede social? A gente fala isso aqui em casa, né? Nós temos, como você sabe, a nossa adolescente aqui, a Clara com 13 anos, e a gente fala isso com ela, fala, filha, você não fala de Deus. Quem olha? Ela, mãe, mas eu não posto nada. Eu falei, ok, você não posta nada, mas nem de Deus você posta. A gente fala com ela assim, então quem é Deus? Se a pessoa entrar na sua rede social, ela vê assim, olha, essa menina tá seguindo a Deus, tá buscando o Senhor. Não, ela não vê nada, ela não vê nem de um lado e nem de outro. Mas aqueles que se abstêm também, eles estão negando a Cristo. Porque se eu deixei, eu não falei nada, nem de bom nem de ruim, mas eu estou negando de toda forma, eu deixei de ganhar um tempo precioso, uma vida preciosa. Pode falar, Gugu. Eu vou mais além. Tá uma prova aí onde vocês. O problema maior é que em nosso meio, até os irmãos que estão há mais tempo na caminhada, quando você fala assim, Deus colocou no meu coração o ministério lugar de origem. Deus colocou no meu coração o Deus em 10. Os irmãos falam assim, ixi, já está achando que é pastor. Então quer dizer, mais um. Então assim, você vai permitindo Deus te usar dentro do contexto que ele colocou ali no seu coração e dentro da própria igreja. O seu irmão que tem discernimento da palavra acaba te criticando. Então, assim, Gustavo, traz para a nossa realidade uma crítica dessa magnitude, Bruno. Se você não estiver alinhado com o seu pai, é o suficiente para você desviar. Isso é o que eles pensam, né? Você cria birra por aquela pessoa e, por sua vez, você fica um desviado. Você fala assim, cara, de quem eu menos esperava vem uma atitude daquela. Né? Quem sou eu verdadeiramente na fila do pão? E aí Jesus fala para você, não, você é filho meu. Não liga porque aquele povo está falando, não. Então, Gugu, é muito, muito complexo. Aí eu vou me abster dessa situação. Mas nós entendemos vamos também passar, porque é muito complexo. Que Deus permite, às vezes, que isso aconteça. Para ver onde está seu coração. Né? Onde está o nosso coração? O meu coração está em Deus. Quem tem que me conhecer, quem tem que saber quem é a Daniela, quem é o Bruno, é o Senhor. Quem é o Gustavo, quem é a Grazi, é o Senhor que tem que saber. Né? E o que nós temos feito com o nome do Senhor? O que nós temos feito com os dons e talentos que Ele tem colocado nas nossas mãos? Né? Que isso aqui que a gente está fazendo, que você faz, que seja para alcançar vidas, para alcançar pessoas. A gente fala, a palavra do Senhor nos diz que tudo o que fizer, né, fazer para a glória do Senhor. Nós temos feito tudo para a glória do Senhor? E outra coisa, Gugu, nós temos que entender que tudo é permissão do Senhor. Sim. E se você vai na palavra, Deus lá no Egito endureceu o coração do faraó para que ele fosse glorificado. Então, assim, nós precisamos, às vezes, e falta muito isso, principalmente nos dias de hoje, eu vejo isso aí, eu estou falando, vejo isso, essa falta de identidade das pessoas. De não saber quem elas são em Cristo Jesus. Sim. Porque é muito fácil eu olhar para o Gugu e dar de frente para ele, dar uma risadinha e falar que vai dar certo. Mas eu me viro e falo ao contrário com ele. Se é aquilo que você falou, por isso que eu preciso estar firmado na rocha. Por isso que eu preciso estar
aos pés do Senhor, independente do que vai acontecer. Porque o homem não pode levar ninguém ao céu. Então, quem vai me levar ao céu, quem vai me levar a Deus é só Cristo. Então, isso é um problema que tem faltado muito a igreja ser igreja, e junto, pois nós todos, do maior ao menor, do magro ao gordo, todos, do branco ao preto, todos, somos iguais perante o Senhor. Então nós precisamos entender, às vezes nós observamos o irmão que está doente, e em vez de ir lá dar a mão àquele irmão para chamar ele para caminhar, para chamar ele para ir para frente, nós pensamos assim, será que eu vou lá mexer com aquele tormentado lá, vou lá falar alguma coisa, e nós deixamos o irmão para trás. Você quer ver uma coisa sensacional? Se você só vive no meio da igreja quando você está dentro da igreja. Você não vive no meio da igreja quando você vai para outro lugar. Então, você vê que Elias tinha mais 7.000 pessoas que ficou lá. Ele se perdeu na mente. Então, nós temos que ter esse cuidado com a nossa mente. Porque se nós não tivermos o cuidado com a nossa mente, e certa feita, um culto que nós estávamos, um pastor falou isso, pastor Anderson, até você conhece. Sim. E ele falou isso e eu comecei a pensar nessa palavra dele, que foi verdade. Satanás, ele não está indo mais, os demônios, em igreja, manifestar, ele não está fazendo isso mais. Ele está entrando sorrateiramente na mente, porque ali ele ganha aquela vida para ele. Então, Sim. E nós não estamos pensando dessa forma. Nós estamos esperando, como se diz, vir de uma outra forma para a gente expulsar, para a gente criticar, não. E ele está sutilmente levando as pessoas pela mente, pelo campo da batalha da mente. Sim. E a gente vê ali que, por exemplo, Elias, né, o que tinha feito tudo aquilo, ele foi e se escondeu numa caverna. Quantas vezes nós temos entrado em cavernas? Né, dentro do nosso casamento, quantas vezes o marido entra numa caverna e se isola da esposa e dos filhos? Quantas vezes a esposa não entra numa caverna e se isola do marido e dos filhos? Né, porque algo aconteceu no trabalho, em casa, porque não está bom, e a gente acha que a gente não tem mais ninguém. E a gente esquece que o Senhor nos fez uma só carne, né? E o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Então o Senhor é a 3ª dobra desse cordão. E a gente tira os olhos disso. E nós começamos a dizer, eu estou sozinha. Estou lutando sozinha. Meu marido é meu inimigo. Minha esposa é minha inimiga. Né? Como que eu vou fazer? Então nós precisamos nos voltar para o Senhor. E a gente vê que a angústia, a depressão, o medo paralisa. E foi isso que aconteceu. Né? O medo paralisou Elias. E ele foi se esconder. E ele ainda disse para o Senhor, como o Bruno falou, mas eu estou sozinho, só sobrou eu. Não, tinham mais 7.000 que estavam ali firmes, que resistiram, né, aos mandos e desmandos também, com que ele podia contar para estar junto dele. E ele pediu a morte. Quantas vezes nós não temos pedido a morte física, espiritual? Quantas vezes nós temos permitido isso que o Bruno falou, que Satanás tem conseguido? Você não consegue ler a Bíblia. E você não tem relacionamento com quem você não conhece. E se eu não conheço o Senhor, eu não tenho relacionamento com Ele. E o relacionamento com o Senhor é somente por meio da palavra do Senhor. Sim. É somente por meio de tempo de passar tempo com o Senhor. Mas Satanás já conseguiu adentrar ali, como o Bruno falou, nas fortalezas, né, da minha mente e colocar ali, Deus não está te ouvindo. E Gugu, nós estamos falando de experiência própria, porque como você sabe, nós oramos, nós buscamos, mas nós passamos por isso há um tempo atrás, da gente falar assim, Deus não está nos ouvindo. Falei, Senhor, você está me enxergando? Né? E só que nós precisamos ver que Deus tem o tempo e o tratamento dele com cada um de nós. E entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o tempo. E às vezes a gente não quer passar por esse tempo, né? Deus tem promessa na minha vida, na sua, na vida de todos nós, mas as promessas do Senhor para nós, elas estão aqui, ó. São promessas de uma vida abundante, né? São promessas de uma vida
frutífera, que nós estamos, que ele nos compara com a videira frutífera, não é verdade? Ele não nos compara com a videira que morreu. Então nós podemos sim ter uma vida abundante na presença do Senhor, mas a abundância é a gente ter ali, vamos dizer, a comida que não nos falta, a cama para que nós possamos dormir, o relacionamento com o nosso cônjuge. Não é a gente ter, não tem nada contra você ter, é como diz o pastor Márcio, não é você ter 30 helicópteros, 40 caminhão, só que nós temos às vezes corrido atrás disso, e é como em Eclesiastes fala, é correr atrás do vento. E muitas vezes, né, nós temos corrido atrás do vento e tirado os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, a única coisa que nos resta é o medo. Porque se eu não tenho Deus, aquele que me sustenta, se o Espírito Santo não está, eu acho, né? Que é isso que o inimigo consegue fazer. Se eu acho que o Espírito Santo não está mais em mim, então o medo, ele entra na minha vida. E o medo consegue nos destruir muitas vezes. Porque pelo medo você para de orar. Pelo medo você para de buscar. Pelo medo você se isola, porque é exatamente isso que a palavra fala ali das ovelhas. E o Senhor nos compara a ovelhas. As ovelhas, elas estão sempre em bando. Porque ovelha desgarrada é presa fácil para o inimigo. E quando eu me isolo, a Bíblia fala isso em Provérbios 18, se eu não me engano, que aquele que se isola, ele insurge contra a própria sabedoria, que é contra o próprio Senhor. Então eu me isolo, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu sou uma coitadinha, ou dó de mim, deixa eu aqui. E isso o inimigo só vai conseguindo fazer com que a gente se afunde cada vez mais. Por quê? Pelos sofismas que ele vai colocando na nossa mente e vai criando fortalezas na nossa mente. Porque nós somos corpo, alma e espírito, E a nossa mente, a nossa psique é um campo muito forte. Tanto que o inimigo sabe disso, que a luta dele, como o Bruno falou, e tem sido mesmo, hoje muito raro, tirando poucas igrejas. A gente não vê isso mais. Quando a gente era menor, a gente era criança, adolescente, você ia na igreja, você ficava com medo, Que caía alguém endemoniado, você falava, não quero vir aqui mais nessa igreja. Você não vê mais isso, porque ele não precisa. Ele trabalha no, o Bruno gosta muito de brincar comigo, ele trabalha no nada a ver. Ele trabalha no isso aqui, não tem problema. Ah, não, nós podemos fazer isso porque o importante é ser feliz. Porque Deus quer que todo mundo seja feliz mesmo. Então não tem problema eu trair meu marido, não tem problema eu trair minha esposa, não tem problema eu não estar preocupado com os meus filhos, ensinar a palavra. Porque depois eles aprendem. Não, o Senhor nos deu princípios. A vida do cristão é pautada em princípios, é pautada no manual, que tem 66 livros. Aqui pautados com a palavra, mas nós precisamos conhecê-lo. E para isso nós precisamos romper, romper com esse medo. Que ali, muitas vezes a gente trouxe essa palavra de Elias, porque nós podemos entrar na caverna, mas nós não podemos fazer da caverna nosso lugar de morada. E hoje a caverna é o Benedito do celular. Muitas vezes. A caverna hoje, ela tem... rede social. Ela tem sido a internet, as coisas da internet, igual nós falamos. A internet é uma bênção. Muita gente trabalhou pela internet, muita gente estudou pela internet. Nós estamos formando pela internet, fazendo pós-graduação pela internet. Mas como a internet ela tem lá suas qualidades, ela tem os seus problemas. E só te cortando aqui, Bruno, e é exatamente nas sutilezas que a gente vem falando. Olha, para você ver como que Satanás vem trazendo, Hoje, eu não sei se tem pais aqui que estão nos vendo agora, que vão nos ver posteriormente, tem um desenhozinho que estreou na Netflix, eu não sei o nome, mas é um desenhozinho literalmente que mostra as almas descendo para o inferno, e mostra o próprio demônio cantando lá. O Pedro ficou horrorizado quando eu mostrei o vídeo para ele. Ele canta assim, eu sou o diabo, eu sou mau, eu gosto de ser mau. Então, assim, isso é um desenho a qual os nossos filhos têm acesso, Sim. Desculpa. O outro joguinho que ele joga, hoje uma colega que eles jogam em comum, os filhos, falou, Dani, você viu isso, uma amiga nossa, você viu isso aqui e tal? Parece que tem conteúdo, eles conseguem infiltrar, por exemplo, a criança está jogando, conseguem infiltrar conteúdo sexual ali dentro do jogo, que não tem nada a ver com o jogo que eles estão jogando, mas colocam lá dentro do jogo. Então é aquela questão assim, sutilezas que vem vindo. Aí você para e pensa assim, não, ele só está jogando ali um pouquinho, mas você está vendo o que ele está jogando? Você está vendo o que seu filho está fazendo? Você está vendo com quem que ele está conversando? O que ele está tendo acesso? Aí nos remete muito àquela passagem de Gênesis, bem? Quando Deus vem e Adão se esconde. E ele pergunta, Adão, onde está você?
Né? O que que você tá, como você sabe? O que que você está fazendo? Então, às vezes, nós estamos dentro de casa e nós não sabemos o que que os nossos filhos estão sendo bombardeados na mente ali o tempo E inteiro. nós esquecemos que o Senhor, ele fala muitas vezes que os nossos filhos são heranças dele e que nós temos que cuidar, porque nós vamos prestar conta para ele. E deixamos a Deus dará, pode fazer. Eu não tenho nada a ver, eu cuido dos meus, igual a gente conversa isso muito com ele, eu falo dos meus filhos. Mas aqui em casa tem regras, tem hora para dormir, tem hora para jogar, tem hora para mexer no celular, porque eu sei e tenho visto acontecer na vida de muitas pessoas a depressão por causa da rede social. Porque a rede social, se você não está bem tranquilo, com a cabeça bem boa, ela te causa um mal-estar. Porque as pessoas estão ali postando, que bom que elas estão vivendo. Aquilo é a vida delas, não é a sua. E você não pode viver aquela vida, você se frustra. E aí você tenta fazer coisas para viver aquela vida que não é sua. E aí você cada vez se frustra mais. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Poxa, peraí, olhar aquilo, os sintomas que está acontecendo conosco e com os nossos filhos, os sinais, para que a gente não viva em depressão. Porque você pode buscar uma cura, você pode buscar um remédio, uma ajuda, porque você pode sair da depressão. Você não precisa viver a vida ali, né? Como diz, vai acontecer, mas você não precisa viver eternamente naquela situação. Elias entrou na caverna, mas ele saiu de lá. Ele não fez de lá o lugar de morada nele. Né? E muitas vezes, eu gosto muito dessa passagem que ele fala aqui, quando o Senhor manda que ele, né, lá em 1 Reis 19:11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E quem que nós temos buscado como Senhor? Né? Então veio um vento fortíssimo, né, diz a palavra, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Né? Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Deus estava num murmúrio suave, na brisa suave. E onde que nós temos buscado Deus? Às vezes nós temos buscado Deus em tantos outros lugares, em tantas outras coisas que têm se apresentado como verdadeiras, né? Porque o Senhor já disse lá que viriam muitos e enganariam a muitos, se possível, os próprios eleitos, né? E fala, se ouvir dizer, Cristo está ali, eis o Cristo lá, não saiam, não vão atrás dessas pessoas. Mas só quando eu conheço quem é o Senhor, quem é Cristo na minha vida, quem sou eu, é Cristo que habita em mim, é que eu posso ter esse discernimento. Porque senão, se eu conheço só de ouvir falar, como Jó dizia, né? Eu sou levado por qualquer vento de doutrina, né, Gugu? E aí qualquer um que chega e me fala, qualquer palavra, a gente acredita. E aí a gente chama o Gugu de, não, o Gugu tá doido, só pensa no Apocalipse. Gugu é bitolado. Aí fala Conspirador. Conspirador. Aí fala, que isso, Bruno Adani não tá fazendo nada, tá criando canal agora para falar de Deus. Mas eu creio que nós temos cumprido o que a palavra nos diz. Nós temos tentado cumprir o ídio, né, Gugu? Contra tudo e contra todos, porque realmente a palavra não nos diz que nós seríamos exaltados, né? Pelo contrário. Com certeza. Pelo contrário. E eu vou mais além, dentro desse contexto, o Bruno falou sobre o pastor Anderson, né? Eu estou fazendo um curso com ele de libertação e é de extrema relevância. Muitas vezes as pessoas elas são curadas ali momentaneamente, mas elas acabam tendo que fazer um trabalho de cura mais interior, né? Um trabalho de cura da alma, literalmente, né? Isso é de extrema relevância, porque muitas vezes esses demônios eles não manifestam de certa maneira, mas eles estão ali incultados, né? E as pessoas prosperem, enfim, façam o que Deus tem para a vida delas, né? Então, assim, o que eu vejo muito é... Tá, vou falar baixo. A Graça está pedindo para falar baixo aqui por causa dos vídeos. O que eu vejo muito é as pessoas tendo esse medo, né, de buscar
Ó, o Alisson, é brincadeira, gente. O homem é uma máquina de fabricar Ninguém bênçãos. falou que você não bate muito bem, não, Gugu. Só um pouquinho, Alisson. Só um pouquinho. Muito bom. O Alisson é 4 e 1 News. Ele é conspirador igual eu. Aqui. Mas então, o que que acontece, pessoal? O que eu vejo muito é as pessoas se aterem a isso, né? Tem coisas que a própria palavra fala, né? Quando a gente verbaliza certas coisas, às vezes uma maldição que um pai lançou, né, deu legalidade no mundo espiritual aí para o seu filho. Então, assim, quando a palavra diz que a palavra literalmente tem poder, a gente tem que levar a sério isso, porque ela literalmente tem poder, né? Então, que nós possamos ter esse discernimento e, caso, né, tenhamos que realizar essas curas, que nós nos disponibilizemos, porque senão a gente fica ali, né, dando um murro em ponta de faca, e cada vez mais a gente não vai resolver o problema igual o Bruno bem disse, né? A gente tem que ir na raiz do problema para resolver aquela situação, porque senão a gente só vai ficar entrando com paliativo. E a ideia não é paliativo, né? A gente tem que resolver, como a Dani falou, a causa o que está levando, o que está condicionando a pessoa ter certas atitudes, né? Certos contratempos. O mais importante de tudo isso, né, o Dani e Bruno, quando a gente tem uma visão disso, eu falei isso com o pastor Anderson. Falei, pastor, eu fico muito feliz pelo senhor, porque o senhor tem visão de reino, né? E nesses dias, as pessoas que não tiverem visão de reino, eu creio que Deus não vai usar essas pessoas, porque tem que ter essa visão, tem que ter essa visão de reino, e é o que o Bruno falou. Não adianta nada, às vezes, a gente ter tudo que a gente deseja, mas ao nosso lado tem um irmãozinho, de repente até um irmão de sangue, né? Passando uma dificuldade, e a gente fala, o problema é dele porque ele que caçou aquilo, né? Então, possamos ter esse discernimento. É verdade. Tem umas pessoas que colocam assim, às vezes postam assim, cada um tem a vida que merece. E eu acho isso pesado, porque eu às vezes tenho um discernimento um pouco maior que você. Em vez de eu ir ali e não fazer por você, porque se eu fizer por você eu estou errado, mas tentar te ajudar a crescer, te ensinar, né? Te dar ensinar. condições. E isso é o reino, e isso é viver a palavra, e isso é buscar verdadeiramente o evangelho, porque o evangelho, ele é, eu sempre falei isso desde que eu me converti, ele é a coisa mais difícil que tem para se viver. É uma coisa mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil, porque você precisa abrir mão de tudo. Te aproxima e te afasta de pessoas. Porque nem tudo que é lícito te convém, então você precisa ter entendimento, e você só vai ter entendimento lendo a palavra. Então, assim, são coisas que nós precisamos entender. Aquilo que você estava falando, nós não podemos mais viver buscando curas paliativas. A Bíblia fala que o homem tinha um demônio e aquele saiu, andou pelo deserto e não encontrou lugar, volta com mais 7 para ver se a casa, e acha a casa arrumada, vazia e arrumada. Então nós precisamos pensar como igreja hoje, não mais no paliativo, nós precisamos pensar que nós precisamos fazer como se fosse para Deus. E às vezes o irmãozinho que está do nosso lado precisando de ajuda não é aquele que nós gostamos, não é aquele que nos agrada, mas nós temos que olhar com ele com um olhar de misericórdia. Porque Deus nos mandou amar, né? Amá-lo, inclusive, né? E orar por ele. E isso é tão importante, assim, né? Eu gosto do curso. O Bruno e eu já fizemos, né? O cura interior, você sabe, a gente trabalha com a cura interior também. E quando eu estava fazendo esse, o Bruno não concluiu, ele fez só o primeiro módulo, a batalha espiritual no Rema, foi lá que me despertou exatamente o desejo de fazer a psicanálise.
de você ver como que as coisas elas coincidem, as explicações ali da psique, do cérebro, como Deus é tão perfeito, do psiquismo, se encaixava tudo. Foram os pastores da Igreja do Nacional, na época a gente conversando, eles falaram, olha para você ver como tudo se encaixa, o que a palavra diz com o que está aqui dentro, e às vezes nós demonizamos o que não é, por exemplo, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, né? Porque a palavra diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos estar preparados, né? Igual você está ali na academia, precisamos cuidar do nosso físico, porque nós precisamos ter força para evangelizar, né, Gugu? Para a gente sair, para andar, para fazer a obra do Senhor. Precisamos cuidar dessa casa que é o templo do Espírito Santo. Nós temos uma mente que nós precisamos cuidar dela. E nós temos um espírito que precisa ser alimentado. Então, o Senhor nos fez seres totalmente completos. Então, nós precisamos cuidar. Agora, se eu só cuido de uma parte, não cuido da outra, não vou cuidar só do espírito, o corpo perece. Eu não vou cuidar só da mente, o espírito perece. Então, nós temos que ter equilíbrio e alinhamento em todas as áreas que o Senhor nos deu. E isso faz com que você aumente a sua visão de reino, inclusive, porque você pode ajudar em outras áreas. Você pode ir para a rua fazer um trabalho social, você pode estar ali falando do Senhor, você pode fazer o evangelismo como você participa, porque eu creio que esse é o nosso chamado. Não é ficar fechado no nosso mundinho de 4 paredes e não levar a palavra do Senhor, e não sair ali para ouvir não. Né? Igual quando a gente está no evangelismo, quantos não a gente escuta, né? Quando as pessoas sobem o vidro na cara da gente, mas isso faz parte do evangelho. Se fizeram isso com Cristo, como você brincou nisso, quem sou eu na fila do pão para não fazer comigo, né? Se fizeram com ele. E quantos hoje ainda têm fechado a porta para ele? Quantos hoje ainda têm fechado a porta da casa e não permitido que o Senhor entre? E não permitido que ele seja o centro e o fundamento da casa e da vida deles? Então, nós queremos deixar essa palavra para os irmãos, queremos agradecer a todos que estão conosco desde o início, os que passaram, os que vão vir futuramente. Queremos agradecer a todos, você e a Grazi. Mais uma vez, que Deus abençoe. E lembrando, a palavra cura e liberta. E caverna é lugar de passagem, como o deserto. Nós podemos ter momentos em que nós vamos precisar dar uma passadinha ali na caverna, dar uma passadinha ali no deserto. Mas nós precisamos lembrar que lá não é a nossa morada final. Que a nossa morada final é na Sião Celestial, né? É rumo à Nova Jerusalém com Cristo, onde nós estaremos. Né? Então, assim, que o Senhor possa nos levar cada dia mais, né, Gugu? Nos dar estratégias para que nós possamos alcançar mais e mais vidas, mais e mais pessoas, né? Que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos nas mãos do Senhor. E nos prepararmos, né? Porque os dias de perseguição já estão aí. Né? Sim, sim. Mas o interessante, Dani, dentro desse contexto, né? Quando vocês vêm falando a respeito da intimidade que é necessária nós buscarmos, né? Certa vez eu falei com uns irmãos colegas, né? O fato das vezes, esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando, é um momento que Deus... Ele não quer mais que nós o chamemos de Senhor, 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 Senhor. Ele quer ser chamado de Pai, Ele quer cuidar, Ele quer intimidade, Ele quer dar direcionamento, Ele quer falar, Dani, faz isso, Bruno, faz aquilo, Gustavo, faz isso, Grazi, faz aquilo. Então, assim, porém, nós temos que nos permitir, né, estarmos sensíveis a essa voz. E quando você fala de termos comunhão, né, para que você more nessa Nova Jerusalém, você vai morar com ele lá. E aí eu trago uma reflexão para as pessoas. Quanto tempo nós temos tirado aqui, né? Nesse mundo onde é governado pela permissão de Deus, né? Pela permissão de Deus é governado pelo diabo, por Satanás. Quanto tempo nós temos tirado para verdadeiramente ouvir ou buscar o que Deus deixou nas Escrituras, algumas ministrações, louvor, adoração. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? Se a gente for olhar, nem 10, 20%, a gente tira para ele, muitos de nós, né? Então, assim, que nós possamos trazer essa reflexão, né? Quanto tempo eu tenho tirado aí para ouvir o meu pai falando comigo, para saber o que ele verdadeiramente tem para mim, né? Então, que nós possamos trazer essa reflexão. E que se nós não tivermos ali essa intimidade,
ainda dá tempo, né? Que nós possamos aumentar esse tempo aí de comunhão, porque o Bruno foi muito feliz quando ele fala, né? Buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. E muitos de nós, às vezes, buscamos as outras coisas e, se der tempo, se eu não estiver cansado, aí eu busco. Se não tiver mais nada para Eu fazer. preciso trabalhar, irmão. Eu preciso ganhar só mais um pouco de dinheiro. Não dá tempo de eu buscar agora. Depois eu vou. Deixa eu só ver que esse raio do Big Brother. É. E aí, na hora que eu tiver com sono, vou conversar. Eu vou responder só mais uma mensagem no WhatsApp, porque está me chamando. Depois eu vejo o que eu vou fazer. E isso, assim, é uma passagem que eu acho muito forte, sabe, da Bíblia. É que a gente não seja aqueles que vão ficar de fora. Aqueles que o Senhor vai falar, né? Quando a porta se fechar e eles estiverem batendo, afasta-te de mim, pois não vos conheço. Não tem comunhão comigo. Né? E isso vai ser muito triste. Eu tô lendo um livro, até chama O Peregrino, né? E ele fala muito bem sobre isso. O peregrino, ele vai indo ali sozinho na luta, e vem os problemas, e vem os prazeres do mundo, e vem o não tem nada a ver, o disse-me disse, e ele vai indo sozinho ali, sozinho. E quantos a porta se fecha? Quantos ficaram para trás? Né, nessa hora. Então, que nós não sejamos esses, que nós sejamos daqueles que perseveram, né, daqueles que não olham para trás, que não voltam para trás, mas que nós possamos continuar, ainda que contra o mundo, que a nossa luta realmente é contra o mundo, né? Que nós possamos continuar nessa luta, e porque é uma batalha árdua. Mas nós já sabemos quem é o vencedor. Para quem quer vitória, tem vitória. É isso mesmo que o Alisson falou, né? Um remanescente, né? Que trata apenas o Altíssimo como Senhor. Então, mais uma vez, assim, é muito bom, né, Gugu, eu falo isso, esse tempo que a gente tira, assim, é um prazer a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E como o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca, né? A gente que fala é o primeiro que ouve. Então, o Senhor, às vezes, ele nos trata nesses momentos em que a gente está aqui falando da palavra do Senhor, e é um momento tão bom, mas as pessoas não querem, né, ouvir. E eu queria só deixar um texto de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas, né, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Né? E eu creio que o Senhor, ele está chamando, ele está aí com a porta aberta, ele tem nos chamado, que as coisas vão cooperar conosco, desde que nós possamos continuar com os nossos olhos fitos no Senhor. Mas a gente tem que lembrar que o cooperar conosco, como o Bruno brinca, 99% das vezes não é de acordo com o meu querer, mas é de acordo com o querer dele, que é sempre melhor do que o nosso, né? Porque a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Ele sabe bem o que é melhor para mim, para o Bruno, para o Alisson, né? Para você, para a Grazi, para a Kathleen que estava aí, para a Val, para todos que passaram aí. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Todos que vão assistir, todos que vão assistir ainda. O Senhor bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de morte. Pensamentos e coisas maiores do que nós possamos imaginar. Aquilo não chegou nem no nosso ouvido. Não subiu ao nosso coração. Não é mais ou menos essas palavras. Deus tem preparado para nós. Nós não podemos nem imaginar. Amém? Pode falar. Fala aí, Gugu. Eu só queria fazer um adendo, né? A live, ela vai ficar gravada, né? E as pessoas que perderam também, elas poderá... Ah lá, a Kathleen está perguntando, ó, ficará gravado? Vai sim, ficar gravado. Vai ficar gravado no YouTube do Ministério, Kathleen. Ministério Lugar de Origem. Isso, é isso que eu queria falar. Pessoal, como tem essa live, tem várias outras mensagens que o Bruno e a Dani sempre está postando lá, viu? Então tem um material muito, muito produtivo, um material muito valioso. Então que vocês possam acessar lá o YouTube, seguir também o Bruno e a Dani, Ministério Lugar de Origem, né? E o ministério deles é um ministério que atua fortemente para casais. Então se vocês precisarem de ajuda, eles estão à disposição aí para a expansão do reino. Beleza? Deus abençoe, que o Senhor abençoe. Nós que agradecemos, Gugu. Que o Senhor abençoe você e a Grazi, abençoe todos que passaram aqui, o que estão aqui. Que o Senhor derrama unção, graça, guarda-nos
e nos dê uma boa noite, que possamos ter uma noite do Senhor, que o Senhor põe em nós toda a armadura e que nós possamos, no nome de Jesus, sempre estar olhando para Ele, porque Ele é o nosso Deus que nos dará a vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço, Amém. Gugu. Deus abençoe, Gugu. Deus abençoe, gente. Adentraram. Agora é com você, meu irmão. Eu tô saindo de cena. Um abraço. Deus Deus abençoe. abençoe, Gugu. Abençoada para vocês, viu? Amém, para vocês também. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Aos que vão assistir posteriormente, nós agradecemos e pedimos que Deus abençoe no nome de Jesus. Nos colocamos à disposição para ajudá-los no que nós pudermos e for necessário. Só nos chamar. Abraço.